Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal, né, o canal Rafael Guarnier. Já quero te pedir que você se inscreva aí, caso não tenha feito a sua inscrição. E hoje vamos continuar as nossas epístolas, né, as epístolas de Paulo, né, mais precisamente na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 3. Então abra sua Bíblia aí, né, enquanto você vai abrindo também, quero te pedir que curta e compartilhe esse vídeo, amém? Esse capítulo 3 é um capítulo poderosíssimo, que nós vamos estar falando um pouquinho dele hoje, certo? Vamos lá. Para você que ainda não assistiu, né, o capítulo 1 e 2, é importante, né, que você dê uma pausazinha aí no vídeo, volte lá, assista o capítulo 1 e 2. São aulas rápidas, mas que vão te situar no contexto aí, né, dessa carta poderosa à igreja de Corinto, essa primeira carta, ok? Então, capítulo 3, esse capítulo especificamente, né, todo o capítulo 3 da igreja, da carta aos Coríntios, vai falar acerca da divisão, né, a divisão da igreja. Né, existe uma divisão ali na igreja de Corinto, muito se dá por conta da sabedoria, tanto dos judeus, mas especialmente ali dos gregos, né, da filosofia grega. Né, e a gente vai acompanhar isso um pouquinho aí mais aprofundado. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então esses 3 primeiros versículos aqui, né, separando aqui um pouquinho para a gente já começar a falar desse aprofundamento aqui, são coisas simples, né? Paulo está dizendo para eles, né, para essa igreja, que não pôde aprofundar, não pôde começar ali o ensino, né, que ele gostaria de começar com eles, pelo comportamento, né, pela questão aqui da carnalidade. Né? Como eu já comecei a falar com vocês um pouco, né, a gente lendo Coríntios, a gente começa a entender, né, que existem 3 classificações para nós cristãos. Aqueles que são espirituais, onde o Espírito Santo funde-se ao nosso espírito e nós vamos dia a dia, né, de glória em glória, atingindo aquela meta que é ser direcionado pelo Espírito Santo. Existem os crentes almáticos, né, que são aqueles que vivem conforme as vontades da sua alma, e existem os carnais, né, que estão totalmente ainda voltados aos desejos, né, às concupiscências da carne. Tá? Então Paulo está falando aqui para eles, nesses 3 primeiros versículos, o seguinte: eu não posso introduzir uma outra doutrina, né, a doutrina de Cristo para vocês, né, eu não posso introduzir aqui os ensinamentos de Cristo, porque vocês ainda estão presos como crianças ainda às suas questões, né? Então vocês ainda estão aí discutindo coisas acerca da sabedoria de vocês, não conseguem abrir mão, né, da sabedoria de vocês para terem a sabedoria de Deus, que é Cristo, né, e o Espírito agindo em vocês. Né? Versículo 4. Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Dizendo um eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou comunidade, né, eu sou presbiteriano, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, o ato de plantar e regar,
né? Paulo planta a semente, Apolo faz a manutenção, mas quem dá o crescimento é Deus. Ok? Versículo 7. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, né? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Né? Então entenda que a edificação só vem através de Deus. As pessoas podem plantar e somos diferentes, né? Pessoas que plantam essa semente na vida de outras pessoas, né? Aquelas que fazem a manutenção também podem ser diferentes, mas a edificação só pode vir através de Deus, certo? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Então aqui ele está se referindo ao galardão que a gente vai receber lá no tribunal de Cristo, segundo as nossas obras. Ok? Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus, né? E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então é interessante aqui que a lavoura, se nós pararmos para analisar, uma lavoura ela não amadurece toda ao mesmo tempo. Então cada crente vai ter o seu tempo de amadurecimento, vai ter o seu tempo de crescimento, vai ter o seu tempo de deixar as coisas carnais, passar para as coisas espirituais, né? Ao ponto de que o seu espírito se funda ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa direcioná-lo, né? E o edifício, precisamos entender que ele vai ter sempre o mesmo fundamento. O edifício ele vai ter sempre o mesmo fundamento. Porém, aqueles que o edificam, né? Aqueles que o constroem, aqueles que o constroem podem construí-lo com materiais diferentes. Então, o fundamento é o mesmo, mas os materiais da construção podem ser diferentes desse edifício, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Versículo 10. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, como sábio arquiteto, né? Essa palavra também ela pode ser considerada aqui mestre de obra, tá? O fundamento, né? E outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então perceberam aqui o fundamento é o mesmo, vai ser sempre o mesmo, sempre Cristo. Mas a edificação, né? A construção em si sobre esse fundamento, cada um pode edificar ou conforme a vontade de Deus ou conforme as suas próprias vontades. Então, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E você pode ver isso também lá em Mateus 16, né, versículos 16 ao 18. Tá? Versículo 12. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Aqui eu quero parar, porque muitas pessoas têm dúvida nisso aqui. Né? Então, esse galardão é a recompensa do tribunal de Cristo, como eu já falei. O julgamento vai começar pela casa, por nós, e nós seremos recompensados. Se nós edificamos, né, sobre o fundamento com obras de ouro, prata ou pedras preciosas, né, ouro geralmente na Bíblia representa a essência de Deus, prata vai representar Cristo e pedras preciosas a ação do Espírito Santo. Então, se nós edificamos, né, se nós construímos o nosso edifício, que foi posto sobre o fundamento que é Cristo, nesses três materiais, no dia do fogo,
né? Quando essas obras forem queimadas no fogo, elas vão permanecer e nós seremos recompensados, né? Nós receberemos os nossos galardões, o nosso galardão. Porém, presta muita atenção aqui agora, muita atenção, tá? Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Está claríssimo isso aqui. Agora, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Detrimento. Não é o diácono Rafael que está falando isso. É o apóstolo Paulo. Ou seja, se a obra de alguém se queimar, sofrerá disciplina. Detrimento, disciplina. Presta atenção para você não errar mais isso. Porém, contudo, entretanto, o tal será salvo. Eu vou repetir para que você grave isso. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, a pessoa edificou, fez a obra, mas não foram obras que agradaram o coração de Deus. Não foram obras segundo Deus, Jesus e o Espírito Santo, obras de ouro, prata e pedras preciosas, né? Mas foram obras de feno, de palha, de madeira. Se a obra de alguém se queimar, vírgula, sofrerá detrimento, ponto e vírgula, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então fica muito claro aqui que, apesar das obras não terem agradado o coração de Deus, esse tal não perderá a sua salvação. Ok? Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, vamos lá. Quando ele fala assim, se alguém destruir, é utilizando os materiais sem valor. Se alguém destruir o templo, é utilizar as obras de madeira, feno e palha. Né? Deus o destruirá, Deus o fará sofrer punição. Ok? Essas pessoas, entendam, essas pessoas não vão perder a salvação, elas vão perder o reino. Né? Apocalipse 2, 26, 26, 27, 28, lê lá depois. Nós que reinarmos com Cristo, devido às nossas obras de ouro, prata e bronze, ouro, prata e pedra preciosa, nós vamos ser governantes com Cristo. Essas pessoas que executam com obras de madeira, feno e palha, elas vão perder o reino, elas vão perder o direito de reinar, mas elas não vão perder a salvação. Ok? Não fica chateado comigo, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Versículo 18, né? A gente vai perceber aqui, a partir do 18 até o final do 23, né, que todas as coisas são para a igreja, e a igreja para Cristo. Olha lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aqui Paulo está falando especialmente aos gregos e suas filosofias, que afastam da sabedoria de Deus, que os afastavam da sabedoria de Deus. Logicamente que os judeus também estão nesse bolo aqui, né? Mas os judeus pelo seu apego à lei, no momento de graça. Mas esse versículo 18 especificamente, ele está falando de sabedoria muito mais voltada à questão da filosofia. Ele está falando assim, olha, preste atenção, abandonem suas filosofias, façam-se loucos para o mundo, para os seus amigos, para os seus companheiros, porque quando um grego abrir mão da filosofia, da sabedoria humana, eles vão falar, você está doido, cara, tudo isso que a gente demorou tanto tempo a adquirir de sabedoria, os nossos pais, filósofos e tudo mais, agora você vai abandonar isso por conta de um Deus invisível,
né? E no versículo 19 ele continua: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, né? Ou seja, tolice diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Né? E Paulo estava ali sempre, né, ali, naqueles embates, né, com os gregos ali, ele com mais 9 contra ele sozinho ali, e ele, né, falando da Bíblia, falando do direcionamento do Espírito Santo, né, e combatendo essa sabedoria. Né? Entendo que não é um combate desprezando a sabedoria, mas é um combate demonstrando que aquilo que Deus tem para nós como sabedoria é infinitamente se sobrepõe a tudo que nós podemos ter como sabedoria humana, né, como ciência, né, e tudo mais. Eu sempre falo isso aqui, a ciência não contradiz a Bíblia, na realidade são os homens que fizeram essa contradição. Né? A ciência não contradiz a Bíblia. Né? A gente vai fechar, não sei quando, acho que até o meio do ano a gente consegue fechar o Novo Testamento, né? E quando a gente começar a falar de Gênesis, detalhe por detalhe, capítulo por capítulo ali, eu vou mostrar para vocês que a ciência não contradiz a Bíblia, tá? É o homem que faz isso, mas faz através de quê? Das suas filosofias. Então Paulo está sendo claro aqui, abandona essa filosofia, né? Porque, versículo 19 de novo, porque a sabedoria deste mundo é loucura, é tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 20, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, ou seja, não tem uma meta, não tem a meta que é Cristo, né? Que é a principal meta da vida do homem, viver a eternidade, né? Viver a eternidade, desfrutando de Cristo, é a meta da nossa vida. O que são esses 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui, mediante a eternidade. Né? Como o próprio Moisés falou, Salmo 90, né? A gente vai viver por aqui 70 anos. Né? Aqueles que tiverem mais vigor vão viver um pouco mais. E o que é isso? Mediante a eternidade que nós temos reservada, né, nos aguardando. Vamos lá, continuando. Então entenda aqui uma coisa, deixa eu só explicar isso, né? A salvação nos foi dada através da graça. Quando nós fomos alcançados pela salvação, que é Cristo, nós recebemos a eternidade. Agora, o reinar com ele é obra. Então, se você faz obras que agradam a Deus, se você edifica, né, se você faz lá a sua construção com materiais como de ouro, prata e pedras, você vai reinar com Cristo. Mas eu não entendo o que seria isso. Então nos dá a fórmula. Não existe uma fórmula. Não existe uma receita. Não é fazer um bolo. É você anular a sua vontade e fazer a vontade dele. Quando você anula a sua vontade e faz a vontade dele, você está edificando a sua construção com obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Agora, se você faz a obra com segundas intenções, se você faz a obra num fim, por exemplo, de enriquecimento, né? Se você edifica um prédio para si mesmo e não para Cristo, ainda que o fundamento seja Cristo, as suas obras são de madeira, feno e palha. Certo? Depois dá uma lidinha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, lê um pouquinho antes, um pouquinho depois você vai entender isso aí melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá bom? Bom, versículo 21 para a gente fechar, 21, 22 e 23, vamos lá. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, tudo é da igreja. Né? Versículo 23, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é da igreja, a igreja de Cristo.
e Cristo é de Deus. Tudo é nosso, inclusive o mundo, a morte é nossa. Foi como assim a morte é nossa? A morte faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da igreja. Quantas pessoas estão enlutadas aí, quantas pessoas têm perdido pessoas queridas aí nesses últimos meses. E é difícil, irmãos, eu entendo. Eu falo isso aqui sabendo da dor de cada um, mas inclusive a morte é nossa e coopera para o bem daqueles que nele esperam. Romanos 8, versículo 28. Então, fique com isso. Tudo que nós passamos aqui faz parte de um plano de Deus, da igreja. Tudo é para a igreja. E a igreja é para Cristo. E Cristo é para Deus. E quando nós estamos em Cristo, precisamos nos tornar novas criaturas, para que a gente possa entender esse agir do Espírito em nós. E o Espírito fundido ao nosso Espírito vai nos ajudar a fazer as obras de ouro, prata e pedras preciosas. E assim como num dos Salmos, eu vou colocar a referência dele aí para vocês, não lembro agora de cabeça, mas a referência vai estar aí. Entendam que o Espírito Santo vai ter sendo o nosso vestido, e nós só precisamos fazer uma coisa, que é não impedir e não atrapalhar o agir dele em nós. Então, nós fazemos obras de ouro, prata e de pedras preciosas, seremos recompensados, e o nosso trabalho é só não atrapalhar o agir do Espírito em nós. Amém? Então, mais um capítulo aí foi para conta, capítulo 3 de 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, e quero te agradecer por estar aí até o final, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo, eu procuro responder, ou se não, manda um WhatsApp aí, a maioria de vocês tem meu WhatsApp, se não tiver eu vou deixar aí também o meu WhatsApp aí na tela para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau, tchau.